Até o Bin Laden sabia da importância da vacinação para os filhos e, diga-se de passagem, foi pego por causa disso e você aí, Zé Ruela, vai ficar promovendo negacionismo científico barato? Colé! Então, como já diria o poeta, vem comigo que no caminho eu explico. Vem comigo, que no caminho eu explico. Salve, salve Terra Negra, mais uma quinta-feira com vocês aqui, lembrando que todas as quintas-feiras, por volta das 18, 19 horas, depende quando eu consigo terminar de editar o vídeo, tem vídeo novo no canal com esse formatinho, além de diversos vídeos extras para vocês. E eventualmente, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o Terra Negra, assista esse teaser que tá aqui na tela passando no card para vocês agora, para você entender o tamanho do trabalho que a gente tem de produzir conteúdo, de roteirizar, de gravar, de editar esses conteúdos todos. Então, nos apoie aqui, seja no botão Seja Membro, seja no catarse.me/Terra Negra, ou então apenas se inscrevendo no canal já nos ajuda demais e é de graça para você. Dá essa força pra gente fazendo um grande favor. Mas enfim, antes de chegar especificamente na parte do Bin Laden, eu queria reforçar o que é muito importante para todos nós brasileiros e evidentemente é uma das maiores conquistas sociais da história do nosso país. E você possivelmente já sabe do que eu estou falando, afinal de contas, a erradicação da poliomielite no Brasil veio depois de campanhas robustas de vacinação e a gente não pode se esquecer jamais do artigo 198 da Constituição do ano de 1988 do nosso país, com a criação do Sistema Único de Saúde. Essa sim, uma das melhores e uma das maiores conquistas de todos os brasileiros. E que, diga-se de passagem, foi reforçada a partir da Lei Orgânica no ano de 1990. Maior preocupação. Essa coisa que fazem com as vacinas, essas pessoas que vêm anti-vacina, grupos anti-vacina, tinham que ser presos. Eu tinha que pôr na cadeia, porque estão fazendo um crime contra a população. Olha, quando eu era menino, uma criança com 38 graus de temperatura, que ficava meio largadinha, as mães ficavam apavoradas com a poliomielite, apavoradas. Não teve uma classe, uma sala de aula que eu frequentei, que não tivesse uma criança, menino ou menina, com aquele aparelho ortopédico daquele tempo, não é? Pô, acabamos com a poliomielite no Brasil. Tínhamos acabado com o sarampo, que está voltando agora. Como é que pode ter pessoas que são contra vacinas? De onde eles tiram isso? Como é que eles podem ter essa liberdade de falar e serem respeitados? Como se fosse o outro lado. Alguns são a favor da vacina, outros são contra. Não. Alguns estão do lado da vacina porque as vacinas impedem doenças. Os que são contra isso são ou ignorantes, muito ignorantes ou mal intencionados. A gente erra nessa coisa da ignorância porque você diz o quê? Mas fulano, professor universitário, ele imagina, conhece filologia comparada, mas em medicina é um ignorante. Não é? E a gente confunde essas coisas. Isso tinha que ter uma ação mesmo governamental. Tem cabimento, está voltando sarampo aí? Não tem, não é? Se tivesse todo mundo vacinado, não estava morrendo criança de sarampo. De vez em quando vocês não têm vontade de abraçar o Drauzio Varela também, não, gente? Ele é gente boa demais da conta, pai amado. Mas, voltando aqui para o vídeo, o Programa Nacional de Imunizações, que é o programa de vacinação em massa do nosso país, é uma das grandes referências mundiais, principalmente em termos de saúde pública. No Dia Nacional de Vacinação, eles fizeram uma campanha com o Ronaldo Fenômeno, que na época estava estourando. E aí, nesse caso, eu não achei, diga-se de passagem, essa arte da campanha, tá? Eu só achei um artigo científico falando, destrinchando o que foi essa campanha e infelizmente não achei a imagem para mostrar para vocês, mas vamos desenhar essa imagem. Imagina o Ronaldo Fenômeno numa cadeira de rodas e com o seguinte dizer: imagina se ele poderia ser um campeão se não tivesse tomado a gotinha, fazendo uma referência explícita ao Zé Gotinha. Mas olha para isso, e de verdade não está te incomodando, não? É evidente que isso gerou fúria entre portadores de paralisia infantil, portadores de deficiências físicas, porque eles batalham a vida inteira
para mostrar que as suas habilidades e competências podem ser tidas como o que a sociedade chama de vida normal, para que o próprio governo, em uma campanha no Dia Nacional de Vacinação, faça isso, minimizando a atuação no dia a dia, no cotidiano dos portadores de algum tipo de deficiência. Então, ficou muito mal colocado mesmo. E depois desse giro no Brasil, vamos para alguns acontecimentos internacionais para ilustrar melhor esse vídeo aqui. E, evidentemente, vocês conhecem muito bem uma onda crescente, não só aqui no Brasil, como também no mundo todo, desse negacionismo científico que é pautado em uma das suas ramificações no surgimento daqueles grupos anti-vax. E isso não é uma exclusividade de quem não teve todos os estudos formais, acadêmicos. E isso acaba se irradiando também numa classe de artistas e que é muito importante, pois ganha muita capilaridade na internet. Por exemplo, com o próprio Jim Carrey, que é um artista, diga-se de passagem, brilhante, mas ele presta um desserviço à sociedade e você vai entender daqui a pouco por que isso é um desserviço à sociedade com tweets como esse que está na tela, dizendo que o governador da Califórnia diz sim para o envenenamento de mais crianças com mercúrio e alumínio com vacinas obrigatórias. Esse fascista corporativo tem que ser interrompido. E eu poderia mostrar diversas celebridades anti-vaxxers, mas, por exemplo, Charlie Sheen, a Jenny McCarthy, o Rob Schneider, Alicia Silverstone, mas eu queria mostrar para vocês esse tweet do umpa-lumpa americano Donald Trump. Jovens com saúde vão ao médico, recebem muitas doses de vacina, não se sentem bem e mudam. Autismo! Tantos casos. E aí, pessoal, enquanto eu editava esse vídeo, acabei vendo 2 tweets que me chamaram a atenção, então eu tô com preguiça de voltar lá e gravar no estúdio, mas enfim, eu vou colocar dessa forma aqui mesmo, beleza? O primeiro que vocês estão vendo na tela agora é da minha queridíssima amiga Laura de Freitas, uma das fundadoras lá do Nunca Vi um Cientista, junto da Ana Bonassa. E é um tweet muito legal porque ela fala sobre a questão da imunização em massa, tá bom? Enfim, acompanhem também o canal Nunca Vi um Cientista, que é sensacional. E o segundo tweet que eu tô deixando aqui do ladinho na tela é o do meu querido amigo Caio Gomes, do Fisiculturista, que também é um baita canal, é até sacanagem. Assim, é incrível. Então, esses 2 tweets eu acho que exemplificam bem um pouco da polêmica dessa semana e um pouco da polêmica anti-vaxxer em geral, beleza? E aí agora eu vou voltar pro vídeo. Mas afinal de contas, por que eu quis mostrar esse tweet do Donald Trump? Ele tem milhões de seguidores no Twitter e isso faz com que diversos desses seguidores não tenham a condição de discernir uma informação verdadeira de uma informação falsa e, consequentemente, eles podem ser levados a crer que sim, as vacinas podem causar autismo na sua população e nos seus filhos e podem ser levados pior. Podem ser levados a crer que eles não podem vacinar os filhos fazendo o bem para os seus próprios filhos. E esse é o grande problema, porque infelizmente lideranças irresponsáveis acabam trocando os pés pelas mãos e devem ser, sim, questionadas por mobilizarem uma massa tão grande a cometer atos tão repugnantes e desumanos como não vacinar os seus filhos. E não é uma especificidade do Trump ou de políticos que aqui no Brasil a gente rotula como líderes de direita. O atual presidente do México, por exemplo, López Obrador, é enquadrado aqui no Brasil como um espectro político de esquerda, mas cometeu essa gafe. De acordo com ele, o escudo protetor contra o coronavírus é a honestidade, é a luta contra a corrupção. Olha que vergonhoso. La honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción.
E além de personas de direita ou de esquerda, nós também temos ditadores na lista dos negacionistas científicos, como o atual e polêmico presidente / ditador da Bielorrússia ou Belarus, que é o Lukashenko, e recentemente ganhou as eleições com 80% dos votos, que evidentemente gerou uma crise gigantesca política nesse país, com a população indo às ruas se manifestar, mas ele falou isso em tom de brincadeira. De acordo com ele, para matar o vírus é só tomar alguns shots de vodka ou até mesmo ir para a sauna, porque as altas temperaturas matam o vírus. Enfim, quando eu vi a polêmica dessa semana sobre a questão das vacinações, se bem que ultimamente eu poderia falar a polêmica do dia, né? E eu tô com medo de chegar num ponto de ter que falar polêmica da hora. E, enfim, complicado. Mas eu lembrei na hora que eu poderia fazer um vídeo para vocês sobre o cuidado parental do Bin Laden sobre as vacinas. E esse caso é um caso simples. Eu vou começar da morte da irmã do Osama Bin Laden no ano de 2010, lá em Boston, no estado de Massachusetts. E nesse caso, quando a irmã do Bin Laden morreu, Estados Unidos imediatamente faz o quê? Vai lá e dá uma ELSA no DNA da irmã do Bin Laden e guarda naquelas pastinhas lá, top secret, sacou? E agora com essa baita arma na mão, o que eles podem fazer? Comparação, meus amigos, é isso mesmo. Eles podem pegar qualquer ser humano e comparar o DNA para saber se é da família ou não do Bin Laden. Yes, science! E se for eventualmente da família do Bin Laden, pode ter uma relação muito próxima com ele. E aí eu vou lá e capturo a Carmen Sandiego onde ela está escondida. Sacou a ideia? E o que a CIA fez de uma forma brilhante? Eles recrutaram um médico paquistanês, já tinham uma ideia de que o Bin Laden poderia estar, por exemplo, na cidade de Abbottabad. Abbottabad é uma cidade que fica muito próxima à capital paquistanesa, que é Islamabad. Fica relativamente próximo à Caxemira paquistanesa. E aí, nesse caso, eles recrutaram um médico e criaram uma campanha de vacinação para a população, principalmente contra a hepatite B, e colocaram a infraestrutura dessa campanha de vacinação em uma região mais pobre da cidade para realmente dar mais veracidade para toda essa ação, e eles pensaram que poderiam encontrar alguém da família do Bin Laden e começar a rastrear esse familiar do Bin Laden para ver se encontrava o bicho doido. E essa campanha foi super bem sucedida, encontraram os familiares do Bin Laden, retiraram amostras, evidentemente, de DNA no contexto lá de onde ele estava escondido. Uma enfermeira entrou, mas inclusive ela nem sabia que ela estava envolvida numa trama internacional tão forte assim, mas ela retirou as amostras de DNA e conseguiu identificar, conseguiu dar match com a irmã do Bin Laden, e a partir daí eles tiveram certeza que o Bin Laden estava escondido dentro daquela casa lá em Abbottabad. E o final dessa história vocês já conhecem. No dia 2 de maio de 2011, o Bin Laden foi encontrado e morto numa operação que os Navy SEALs fizeram, inclusive gerando diversas rusgas, diversos problemas, imbrólios com o Paquistão, porque não foi uma operação que foi comum entre Estados Unidos e o Paquistão, mas conseguiram matar o Osama Bin Laden. E o médico responsável pela campanha de vacinação, o Shakil Afridi, que foi recrutado pelos Estados Unidos, acabou sendo preso pelo Serviço de Inteligência do Paquistão, acusado de espionagem internacional e colaboração com os Estados Unidos. Tá parecendo aqueles finais de filme baseados em fatos reais, né? Que a gente fala o que aconteceu com cada um. E essa engenhosa operação que os Estados Unidos montou me lembrou muito aquela operação Argo, que se desenvolveu com a Revolução Islâmica de 1979 e gerou um ótimo filme que, diga de passagem, assista, que merecidamente deu o Oscar para o Ben Affleck, e ele, que é um ótimo ator e diretor, só não sabe ser o Batman, mas é um ótimo ator e diretor, mas vale a pena você assistir aí a indicação preciosíssima para vocês. E aí você pode virar para mim e falar assim: Vitinho do céu, que viagem maluca é essa que você foi lá no Bin Laden e começou a falar de programa de vacinação? O que isso tem a ver com a polêmica da semana, com o Brasil da atualidade? Muita coisa.
Muita coisa. Bom, os grandes esforços, os gigantescos esforços para matar Osama Bin Laden, a priori foram bem-sucedidos, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque isso acabou gerando uma reticência muito grande, principalmente por parte de uma população mais extremista no Paquistão. Dizendo que as campanhas de vacinação são uma forma de intervenção do Ocidente no Paquistão. Inclusive, diversos médicos e enfermeiros que participam de campanhas de vacinação vêm sendo perseguidos e mortos no Paquistão, acusados de serem espiões. Então, o efeito colateral que essa ação dos Estados Unidos gerou acabou sendo muito ruim para a saúde pública do Paquistão. Você lembra da polio? Pois é, está avançando a passos cavalares no Paquistão. A ONU já mandou retirar parte das suas forças-tarefas de campanhas de vacinação para essa população, temendo pela vida dos seus integrantes. E é muito doido a gente imaginar que uma ação para a captura do Bin Laden acabe gerando tantos desdobramentos e tão negativos os desdobramentos como os que foram gerados no Paquistão. E quando a população é levada a questionar os programas de imunização criados pelo sistema público de saúde dos países, isso inevitavelmente vai gerar uma consequência, que é uma piora significativa das estatísticas de saúde do país. Então, quem sofre com isso é o povo. Se o governo não liga para você a ponto de não induzir programas de imunização em massa, por que você vai ter que ligar para esse governo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi preparado com muito carinho para você e se você quiser nos ajudar, é só aqui clicar no Seja Membro, se inscreva no canal, deixe o joinha aqui e coloque seus comentários, porque eu fico muito feliz sempre que aparece notificação de comentário novo. Aqui do meu lado direito na tela tem um baita vídeo para você assistir e, como é a marca registrada Terra Negra, do meu lado direito também tem um baita vídeo para você assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido até o final e tchau, tchau.